Eu hoje quero falar sobre as emoções. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que nem todo mundo se sente muito à vontade quando fala sobre emoções, né, sobre o que sentimos. A gente fica um pouco resistente. Mas escutem só. Todos nós, todos os seres humanos nascem com um currículo, vamos dizer assim, de emoções. Seja tristeza, seja alegria, medo. E todas essas emoções, elas são nosso sistema de adaptação à vida. Vocês sabem também que nós temos o sistema de defesa que pode ser acionado e são acionados através de pensamentos ou do que ocorre ao nosso redor. As emoções, eu sei que elas foram esquecidas e negligenciadas durante muito tempo, em detrimento do estudo da razão lógica, do pensamento lógico, e por isso foram negligenciadas. As emoções, elas são uma experiência subjetiva e algo que toma todo o nosso corpo, todo o nosso sistema mental e físico. E eu costumo dizer que mente e corpo é só um sistema. Então, quando as nossas emoções elas são disparadas por algum pensamento que muitas vezes nos prejudica também, nos acelera, como por eventos exteriores, nós acionamos nosso sistema de defesa. Então é preciso que a gente possa ter um pouco de cuidado sobre isso. E então eu vou dar uma dica importante para vocês, para que a gente possa trabalhar com as nossas emoções de uma maneira compassiva e adequada. Existem hoje estudos científicos que apresentam essa estratégia que eu vou comentar com vocês agora. Uma delas é: nomeie a emoção que você está sentindo. Quando a gente nomeia uma emoção, seja medo, seja angústia, quando a gente nomeia, a gente meio que cognitivamente dá um espaço na mente de clareza. Ou seja, um exemplo, eu estou com medo. E se eu paro e analiso o medo que eu estou sentindo, nesse momento eu tiro o poder do meu pensamento para o poder do pensamento e da emoção que está trazendo o medo, né, do acontecimento em si, e trago para o meu corpo um pouco essa presença. Meu coração sente medo, eu tenho medo. E olhar para isso vai fazer com que esse espaço te traga uma atitude mais lógica, uma reação mais sábia para levar a vida, para continuar agindo. Então, assim, a gente precisa, essa é uma dica muito importante, gente. Pode parecer besteira, mas assim, a ciência tem estudado isso. A ciência tem visto que, assim, quando a gente para um pouquinho para observar aquilo que nós sentimos e nomear, a gente dá um espaço, como se fosse um descanso à mente, para agirmos de modo adequado. E esse olhar para a gente deve trazer uma outra dica, que é a compassividade, né? Ser compassivos com a gente. E isso se baseia em outra ciência, em outra teoria, que é a comunicação não violenta. Então, que a gente deve, nesse momento, nos acolher, falar conosco da mesma forma que a gente falaria para um amigo, para um filho, para uma pessoa, para um parente, para um familiar. Porque normalmente quando o outro está nervoso, ansioso, com medo, a gente não fala assim: calma, tenha paciência, isso vai passar. Então essa é uma ação para a gente nesse momento. Eu sei que para alguns pode parecer bobagem, mas experimentem. Essa é a primeira dica, eu vou dar outras, mas essa é a primeira dica importante. Tenha atenção ao que você sente, nomeie o que você sente e fale consigo mesmo de uma maneira mais compassiva, de uma maneira mais dócil e gentil, tá bom? Que no final das contas acaba sendo 3 dicas, né? Atenção, nomear e compassividade consigo mesmo.